Vamos falar agora então sobre este arcabouço fiscal. Afinal, o Senado aprovou o texto base do arcabouço fiscal por 57 votos a 17. A principal mudança em plenário foi sugerida ali, em emenda do líder do governo lá no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, para evitar o corte de 32 bilhões de reais no projeto de lei orçamentária anual de 2024. E este valor é referente à diferença entre o projeto original do governo, que considerava a inflação até dezembro, para corrigir o piso de despesas, e a proposta que foi aprovada lá na Câmara, que na verdade faz o cálculo com base na inflação dos últimos 12 meses, porém encerrando este período de conta em junho, fechando aí o semestre real. Lembrando que a apresentação desse projeto de lei orçamentária para o ano seguinte deve acontecer no início do segundo semestre, em agosto. Então, a Câmara considerou colocar esse encerramento com o dado real fechado em junho, e não exatamente trazer uma projeção ou uma expectativa, uma super expectativa, de repente, de uma inflação para o segundo semestre sem ter realizado. Então, na verdade, este foi um ponto colocado pela Câmara, que agora foi aí, de última hora, modificado lá no plenário da Câmara. O Randolph argumentou que esta emenda é necessária para garantir investimentos em rodovias, saneamentos, além de despesas correntes, como a emissão também de passaportes e o funcionamento do INSS e serviços assistenciais. O relator do projeto, o senador Omar Aziz, inicialmente tinha rejeitado essa emenda, mas mudou de ideia depois dos apelos do líder do Congresso Nacional logo no início da votação no plenário. A proposta da emenda, aceita pelos senadores, inclusive de oposição, diz que as despesas condicionadas vão constar no projeto de lei orçamentária, mas vão depender de uma alta da inflação na comparação entre junho e dezembro. Bom, e outras mudanças feitas pelos senadores foi a exclusão da regra de controle e dos gastos sobre o Fundo Constitucional do Distrito Federal e também o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. E além ali, que não estava sendo considerado, veio também a exclusão dos gastos, das despesas com ciência, tecnologia e inovação. Na última hora, o senador Omar Aziz ainda acabou acatando a emenda que inclui alienação de ativos e privatização de empresas estatais entre as possíveis medidas de ajuste de contas públicas. O funcionamento e todos os parâmetros ali da regra não foram alterados. O arcabouço continua prevendo metas anuais de resultados primários, crescimento real das despesas primárias da União entre 0,6% e 2,5%, por ano, nessa banda de 0,6% e 2,5%, que será também ali equivalente a 70% do incremento das receitas. Ponto importante, Felipe? Afinal, estas alterações que foram colocadas agora no Senado, vale aqui a discussão, até porque deve voltar para a Câmara nos próximos dias. Há toda uma expectativa em relação de como será a condução agora por parte dos deputados. Há muitas críticas, principalmente de uma falta de alinhamento de Omar Aziz ali, de fato, tanto com Cláudio Cajado quanto com Arthur Lira, na condução ali destas emendas, Há um afrouxamento na visão de muitos especialistas, desta forma do qual foi ali, então, aprovado dentro do Senado. Pois é, Paula, tem essa situação, de que a cada discussão do arcabouço fiscal ele vai perdendo um pouco das suas rédeas, e vai ampliando a possibilidade de gastos para o governo, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tira o Fundeb, tira o Fundo Constitucional. A grande questão é, ninguém é contra o Fundeb, ninguém é contra o Fundo Constitucional, porque são questões e são matérias muito importantes e constitucionais. Agora, existe um orçamento, existe uma necessidade de gastos do governo e existem receitas. Não dá para você tirar de um limite de gastos, porque o valor ele vai ter que ser gasto de qualquer maneira. Sendo dentro do limite ou fora do limite, esse valor para o Fundeb, esse valor para o Fundo Constitucional, ele vai ter que sair dos cofres públicos de qualquer maneira. Agora, o que a gente percebe também, Paula, é uma necessidade de um protagonismo do Senado Federal, que já tinha avisado que não seria um carimbador da pauta que vem da Câmara dos Deputados. Inclusive, dá para perceber uma certa tensão entre as duas casas legislativas nesse sentido.
principalmente pelo fato de que foi muito debatido, foi muito discutido, foi muito articulado o texto dentro da Câmara dos Deputados. Quando chegou no Senado Federal, ele precisou passar pela Comissão de Assuntos Econômicos, precisou passar pela mão do relator, precisou ser debatido no plenário, as emendas foram colocadas, tá certo que alguns destaques foram, a maioria, né, todos os destaques foram rejeitados, mas essa necessidade de um protagonismo do Senado Federal ficou muito evidente, ficou muito clara. E claro, o Senado mudou o perfil do arcabouço fiscal, afrouxou o arcabouço fiscal e agora vai voltar para a Câmara. Na Câmara dos Deputados, essa semana já não vota. Semana que vem, por conta das festas juninas, que os deputados vão ficar nas suas bases para comemorar, ou pelo menos para passar essas festas juninas em suas bases eleitorais, Brasília vai estar esvaziada, não vai conseguir votar. Só na primeira semana de julho. E aí, Paula, tem um encavalamento de pautas, a gente pode dizer assim, porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, já tinha falado que queria dar andamento em reforma tributária. E agora vai ter que debater novamente o arcabouço fiscal. Claro que o Arthur Lira já falou que vai debater apenas os pontos sinalizados no Senado Federal, que qualquer outra questão do arcabouço fiscal não vai ser debatida na Câmara dos Deputados, apenas aquilo que foi alvo de alteração no Senado Federal. E aí, Paula, o que nos resta questionar será que nessa busca por protagonismo a Câmara também vai querer impor o seu protagonismo e acabar com tudo aquilo que foi feito no Senado Federal? Talvez essa rixa não seja muito benéfica para o governo, para o Brasil e para a equipe econômica que está dependendo desse arcabouço para poder desenhar a lei de diretrizes orçamentárias que precisa ser levada ao Congresso Nacional no mês de agosto. Vale só lembrar, né, Felipe, que recentemente a gente teve ali, né, algum atrito ou algum, vamos dizer aqui, talvez encontrando a palavra correta, né, em dizer ali em relação a uma rusga entre Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Lembro até, né, que ali houve uma divergência muito grande de opinião entre os dois. Vamos ver exatamente, né, esse protagonismo, quem vai aí conseguir, né, acabar levando aí a fama maior em relação, ou então não, né, ou se vai haver uma coesão agora, se vai haver realmente um alinhamento, vamos dizer assim, entre as duas casas diante dessas alterações que foram colocadas no Senado, que acabaram deixando este arcabouço um pouco mais frouxo, vamos dizer assim, em relação ao que tinha saído da Câmara. Vale só reforçar que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ela afirmou em audiência lá na Câmara que o arcabouço ele precisaria de pelo menos 150 bilhões de reais em incremento de receitas para dar certo. Pesquisas feitas pelo Instituto Fiscal Independente lá do Senado afirmam que o aumento da receita para 2024 precisaria ser de 237 bilhões de reais a mais em comparação com a receita deste ano. O líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL, lá do Rio Grande do Norte, acabou criticando a proposta e disse que estas alterações agora colocadas lá no Senado vão alterar a nossa dívida em pelo menos 13 pontos percentuais a mais do que já estava sendo previsto em janeiro de 2023. O que, segundo ele, né, todo este esforço feito pela sociedade lá na mudança da estrutura da Previdência, que foi feita em 2019, iria então por água abaixo em 4 anos, diante desta abertura agora colocada em relação a essas modificações lá no Senado.